Olá, meus queridos alunos, estamos aqui com mais uma aula, de filosofia. Mas antes de começar a aula, eu queria ler uma frase para vocês, certo? Para a gente refletir. Como bom seria que a gente estivesse todos juntos em sala de aula, olho no olho, dando opinião, escutando a opinião do próximo. Como era bom, né? E como a vida passa rápido e as coisas acontecem e a gente vai deixando as coisas para depois e o depois é tão incerto. Queria ler essa frase para vocês. Viva intensamente, sem se preocupar com o amanhã. A vida é agora e o futuro é incerto. Então, essa frase que eu quero deixar para vocês, para a gente começar a aula, para a gente refletir nessa frase. O quão é incerto o nosso futuro. Talvez muitas pessoas deixaram para falar com aquela colega na próxima aula. Próxima aula eu falo com ela. Próxima aula eu dou um aperto de mão nesse meu colega que eu acho ele tão triste às vezes. E a próxima aula veio a pandemia e todo mundo tem que ficar em casa. E a próxima aula ficou para depois, o aperto de mão ficou para depois, a conversa ficou para depois. Então eu queria começar a aula neste pensamento. E hoje, gente, a gente vai conhecer um pouquinho da história de alguns filósofos, certo? Vamos entrar hoje no mundo dos filósofos. Tem 3 grandes nomes da filosofia que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Pelo menos uma vezinha na vida, vocês já devem ter ouvido falar em Aristóteles, Sócrates e Platão. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. E se nunca tinham ouvido falar, na aula passada eu deixei vocês um pouquinho curiosos, porque na atividade eu não falei sobre eles na aula passada, eu quis dar uma introdução à filosofia, o que é a filosofia, né? O que é essa matéria de filosofia? Então eu quis deixar claro isso. Não falei em filósofos, não me aprofundei em nada. Já para vocês só entenderem o que é a filosofia. A filosofia é mágica, certo? Então, assim, se vocês nunca tinham ouvido falar, quando vocês foram responder a atividade de vocês, o que tinha lá? Pesquise sobre Aristóteles, Sócrates e Platão, né? Então, vocês já deram uma pesquisada, vocês já souberam um pouquinho sobre a vida deles. E se ainda não pesquisaram, se ainda não responderam, a gente vai começar agora a descobrir um pouquinho sobre cada um deles, tá certo? Primeiro eu queria começar sobre o termo filosofia. Na aula passada a gente descobriu o que significa esse termo, filosofia, né? Filosofia significa amigo do saber, amor ao saber. Professora, mas quem criou isso? Quem lhe disse isso? Né? Quem criou este termo foi Pitágoras. Pitágoras foi um sábio filósofo. Pitágoras viveu no século 5 a.C., certo? E o que Pitágoras disse? Olha só, ele afirmou que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Bonito, né? O que Pitágoras disse? Muito reflexivo, né? E como esses filósofos eram sábios em suas palavras, né? Bom, então agora está esclarecido da onde foi que eu tirei isso, né? Professora, da onde foi que você tirou que filosofia significa amor ao saber? Quem foi que fez essa junção da palavra filos e sofia e se tornou isso tão bonito? Amor ao saber. Foi Pitágoras, certo?
E agora a gente vai saber um pouquinho sobre a vida de Platão, né? Quem foi Platão? Gente, Platão foi um filósofo matemático, certo? Do período clássico da Grécia Antiga. Ele foi o introdutor do método de diálogo em filosofia. Mas, professora, que método é esse? Gente, o método diálogo é um método de argumentos, certo? Você argumentar é você defender algo que você acredita. Então, gente, argumentar é isso, é defender algo que você acredita, sem ferir ninguém, sem passar por cima da opinião de ninguém, é você defender a sua verdade, o porquê que aquilo é certo para você, por que você acredita naquilo. Então, é você tentar esclarecer para alguém o porquê que é aquilo que é a verdade, é esse o caminho da verdade. Entenderam? Você acreditar e tentar fazer com que as pessoas acreditem dando a sua opinião e sem ferir a opinião de ninguém. Entenderam sobre esse método do dialogar? Então, é a mesma coisa que argumentar. Então, era isso que Platão defendia, né? Ele defendia a sua verdade, ele argumentava por que que aquilo era verdade, por que que aquilo funcionava. Entenderam? E algumas influências de Platão na sociedade foi a concepção do ser humano e do mundo, né? A divisão de classes sociais, né? De 3 classes sociais na sociedade, certo? E para finalizar, que aqui é um resumo, né, da vida de Platão, um pouco sobre Platão. Para finalizar, eu queria também falar uma frase de Platão. Uma frase de Platão é: o começo é a parte mais importante do trabalho. Olha só, que frase que dá para a gente refletir, né? Essa frase de Platão, o que ela está querendo dizer? O que vocês entendem sobre essa frase? Né? O começo é a parte mais importante do trabalho. Muitas vezes a gente se acha incapaz. Eu não consigo. A gente fica repetindo, eu não consigo, mas não dá para mim. Eu não sei fazer isso. E muitas vezes você fala tudo isso, sabe por quê? Porque você não começou. A parte mais importante de um trabalho, de um sonho, é começar. Quando você der o seu primeiro passo, tudo já vai ficando mais fácil. Eu sempre falo nas aulas com vocês, né, que vocês são verdadeiros guerreiros, verdadeiros heróis, por terem voltado à sala de aula, né? Vocês começaram de novo e nunca é tarde para começar de novo. Então, a parte mais importante do trabalho é você começar. Ok? Então, essa frase de Platão, deste filósofo, a gente pode trazer para os dias atuais e refletir muito nela e viver ela. Tá certo? Agora, a gente vai falar um pouco sobre Sócrates. Sócrates era filho de artesão. Ele levava uma vida muito simples, mas Sócrates foi tido por muitos como o filósofo mais sábio da história. E sabe por quê? Sabe qual a principal causa das pessoas terem Sócrates como o mais sábio dos filósofos? Pelaquela dita frase dele: só sei que nada sei. Sócrates ter a humildade de dizer que não sabia de nada foi muito lindo. Então, ele foi tido como mais sábio exatamente por dizer que de nada sabia. Interessante, né? E uma das frases também que Sócrates falou foi: conhece-te a ti mesmo. Sócrates influenciava
ao autoconhecimento. Conhece-te primeiro a ti, para depois tentar conhecer o próximo. Né? Mais uma frase, né, deste filósofo que podemos trazer para a nossa vida hoje, né, e viver ela, e pensar nela e viver ela. Né? Conhece-te primeiro a ti, para depois conhecer o próximo. Em tudo na sua vida, em amizade, em relacionamento, familiares. Primeiro você tem que se conhecer, para depois você conhecer o próximo. Primeiro você tem que se conhecer, primeiro você tem que saber como se fazer feliz, para depois fazer o próximo feliz. Certo? E agora, né, a gente vai conhecer um pouquinho da história de Aristóteles. Agora eu vou ler aqui um pouquinho sobre a história de Aristóteles, uma linda história. Gente, Aristóteles foi aluno de Platão. Ele saiu da cidade dele para ir ser aluno de Platão, certo? Ele foi aluno de Platão, depois colocou uma escola para ele, né? A escola dele se chamava Liceu. E vamos lá. Foi aluno de Platão e abordava sobre temas como geometria, física, metafísica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, poesia, matemática e principalmente lógica. Olha só. Né? Então, Aristóteles foi o pai da lógica. Ele ensinou a todos os que vieram a ele a pensar com clareza. Ele foi o fundador da biologia, organizador da psicologia, mestre da moral, professor de política e foi o primeiro a mostrar a arte de escrever com eficiência. Viu como a gente tem muito que saber sobre esses filósofos e como eles têm muito a acrescentar na nossa vida? Agora eu vou deixar com vocês a frase de Aristóteles. Olha só. A dúvida é o princípio da sabedoria. Então, gente, como eu falei na aula passada, filosofia é isso. Filosofia são dúvidas. Enquanto você tem dúvida, enquanto você se pergunta por quê, você é um filósofo. Nós somos filósofos, certo? Então, olha essa frase de Aristóteles. A dúvida é o princípio da sabedoria. Gente, se eu falasse aqui para vocês, eu sei tudo. Eu sei tudo. Qual seria o sentido da minha vida? Se eu já sei de tudo. Qual seria o sentido da minha vida? Se você que está aí sentado assistindo essa aula, disser assim, eu não vou assistir essa aula porque eu já sei tudo. Então, qual é o sentido da sua vida? Então, enquanto há dúvidas, há pessoas querendo saber, há amigos do saber, certo? Então, enquanto há dúvida, as dúvidas é o princípio da sabedoria. Quando você tem uma dúvida, você começa a pesquisar, e você começa a estudar, e você começa a saber, e você começa a descobrir novas coisas. Entenderam? Que linda frase! Mais uma frase de mais um filósofo que podemos trazer para a nossa vida e vivê-las. Então, gente, a aula de hoje era sobre esses 3 filósofos, um dos mais importantes da história da filosofia, certo? Então sejam curiosos, pesquisem mais sobre eles. Eu vou deixar até uma dica para vocês. Pesquisem, vai ter isso nas atividades, mas pesquisem sobre a morte de cada um. Vejam que tem história bonita mesmo na morte deles. Histórias tristes, mas que deixou um legado. Né? Então, são 3 fantásticos filósofos que eu tinha que dar uma aula sobre eles para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso tudo isso que eu falei, né? E qualquer dúvida, pode me chamar. Um beijo
Que Deus abençoe vocês, que estejam todos bem na paz do Senhor. Certo? Tchau, até a próxima aula.